Abençoados e abençoadas, na manhã desta quinta-feira, 5 de agosto, eu estou aqui para gravar mais um vídeo com uma mensagem do Evangelho da Graça de Deus, do Evangelho revelado pelo Cristo ressuscitado ao apóstolo Paulo, conhecido e chamado como apóstolo dos gentios. Paulo, antes conhecido como Saulo de Tarso, conhecedor profundo do judaísmo, e o seu zelo era tanto que ele perseguia os crentes, encerrando-os nas prisões. O Cristo ressuscitado em Damasco se manifesta a Saulo de Tarso, e o resplendor da sua glória, da glória do Cristo ressuscitado, era tão imenso que Saulo de Tarso fica cego e ouve uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Porque ele era o perseguidor da igreja, dos crentes, e então estava automaticamente perseguindo o Cristo ressurreto. E o Cristo ressuscitado o chama e o faz apóstolo, ou constitui apóstolo dos gentios. Essa missão foi dada unicamente, exclusivamente a Paulo. O evangelho pregado pelo Cristo Nazareno e pelos 12 apóstolos, chamado apóstolo da circuncisão, era para os judeus. O próprio Nazareno disse: eu vim buscar e salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas havia um outro povo que estava fora desse contexto. E como os judeus rejeitaram o Messias, ele estende a sua graça aos gentios através de Paulo, o apóstolo. E eu quero, na manhã desta quinta-feira, ler no Salmo de número 33, os versículos 10 e 11, que diz assim: mas o conselho do Senhor permanece para sempre, e os intentos do seu coração de geração em geração. Versículo 11. Agora o 12. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. Sob o tema: a graça te faz reconhecer a soberania de Deus. Queridos, Deus é único, Deus é soberano, não há um Deus semelhante a ele em lugar algum, nos céus, nem na terra, nem em cima da terra, nem debaixo da terra, nem nas profundezas do mar ou dos mares. Deus reina em absoluto, ele é o Criador de tudo e de todas as coisas. Ele é real. Ele, por ser espírito, ele é invisível. Mas nós cremos que ele existe. E o adoramos em espírito e em verdade. A soberania de Deus, a onisciência de Deus é tremenda. E o Deus soberano, onisciente, ele conhece todas as coisas, conhece o princípio e o fim. E o seu poder e domínio é sobre tudo e todas as coisas. E nada pode impedir Deus de cumprir todos os seus desígnios, porque ele é soberano, ele é rei, a autoridade suprema sobre tudo
que existe e acontece. Por isso ele é soberano. Ele não tem adversário algum. Não há nenhum inimigo para que possa confrontá-lo. A religião criou Satanás como um ser espiritual, como adversário de Deus. E chegam ao cúmulo do absurdo de ensinarem, de acreditarem que esse ser espiritual chamado Satanás, antes como um anjo vivia nos céus, e lá ele se rebeliou contra Deus. Deus sendo onisciente, sendo soberano, sendo criador de tudo e de todas as coisas, ele iria permitir que lá nas regiões celestiais tal fato estivessem acontecendo. Por quê? Deus permitiria isto. Se nós somos eleitos, se nós somos predestinados, se antes de todas as coisas existissem, nós já estávamos com ele em espírito. E ele permitiu que, numa época da história universal, cada um dos eleitos tivessem o seu espírito revestido de carne. E Deus nos vê em espírito. Nós somos salvos na mente. Somos verdadeiramente filhos de Deus. E Deus jamais criaria um lugar como a religião ensina, que é chamado de inferno, lago de fogo, para que os seus filhos, caso viessem desobedecê-lo, fosse para tal lugar juntamente com esse ser espiritual que age e pensa, e que se levantou um dia contra Deus, e ali então pereça por toda uma eternidade. É isso que a religião ensina. É isso que o sistema religioso ensina. Ele criou tudo de acordo com a sua vontade e fez planos que não podem ser destruídos. Está aqui no Salmo de número 33, no versículo de número 11. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para a sua herança. E o 11, ele diz, mas o conselho do Senhor permanece para sempre, e os intentos do seu coração, de quem? De Deus, de geração em geração. Nada pode pará-lo, ninguém pode detê-lo, ninguém pode mudar os seus desígnios, ninguém pode mudar os seus planos. Os homens podem até fazerem planos, mas se os seus planos não estiverem em conformidade com a vontade de Deus, os seus planos podem trazerem consequências, e aquilo que então o homem semeia, isto ele ceifará. Deus, por ser soberano, estabelece as leis do mundo e garante a aplicação da justiça. Deus é justo. Deus tem a sua própria justiça. É interessante que a gente percebe que no sistema religioso, nas instituições religiosas, os seus seguidores buscam as suas próprias justiças, autojustiças, querendo fazer isto ou deixar de fazer aquilo, para que possam agradar a Deus, para que possam serem salvos, quando na verdade eles já são salvos, porque Deus os salvou antes da fundação do mundo, escolhendo-o para que fosse propriedade exclusiva dele para todo o sempre. Ele já sabe tudo o que vai acontecer e promove seus planos. Nossos planos não conseguem nunca destruir o plano de Deus. Jó 42, versículo 12. Olha o que Jó diz no capítulo 42 do seu livro, no versículo de número 12. Está escrito assim:
Eu sei que tudo podes, Jó dizendo, nenhum dos seus planos podem ser impedidos. Nenhum dos seus planos podem ser impedidos. Nós temos um tempo de validade aqui neste mundo. Todos nós temos. E quando chega o dia da expiração dessa validade, do término dos nossos dias, ninguém tem como alterar, ninguém tem como mudar, porque foi tudo planejado por ele. Eu nasci no dia 1º de fevereiro de 1955, ou seja, o meu espírito foi revestido de carne, e a contar desde antes da fundação do mundo, que esse dia iria chegar como chegou, e eu tenho aqui nesta vida, aqui neste mundo, um tempo determinado por ele. Por mais que eu venha me exercitar, porque eu sou uma pessoa que faço diariamente exercícios, eu caminho cerca de 15, 16 quilômetros por dia, uma parte de manhã e outra parte da noite. Por mais que eu venha me abster de muitas coisas, não vão alterar os meus dias aqui neste mundo. E então você pergunta, então por que você faça exercício? Eu faço porque enquanto eu aqui viver, eu quero gozar de uma perfeita saúde, que depende de eu não ser uma pessoa sedentária, como muitos os são, e trazem para si doenças, e então colhem aquilo que essas próprias pessoas semeiam. Nós nem sempre encontraremos respostas para determinadas circunstâncias na nossa vida. Quantos estão à busca de uma resposta para uma determinada circunstância da sua vida e não a encontra? Muitas instituições religiosas, principalmente as neopentecostais, que surgiram nos anos 80, eles fazem campanha, eles transformaram essas instituições num verdadeiro comércio, trabalham os sentimentos das pessoas, as suas emoções, prometendo isto, prometendo aquilo. E as pessoas que são materialistas em si, elas vão em busca de todas essas coisas. E lá, nesses lugares que são comércios, eles fazem das pessoas aquilo que na verdade eles querem fazer. Aos domingos é comum, na parte da manhã, na maioria desses lugares que eles são chamados por eles de igreja, de casa de Deus, que na verdade são templos construídos pelas mãos dos homens, eles ali prometem riquezas, vida farta. Eu quero te dizer, meu querido irmão, porque você é meu irmão em Cristo Jesus, ele já fez tudo o que tinha que fazer por você. Ele tomou sobre si as suas dores. Ele tomou sobre si as tuas enfermidades. Ele levou sobre si tudo aquilo que você, que eu, que cada um de nós merecíamos passar e sofrer. E ele sofreu por nós. E quando ele expira na cruz do Calvário, ele finaliza dizendo: está tudo consumado. E todas as sortes de bênção foram outorgadas por ele, por o Cristo ressuscitado a cada um de nós. E então nós tomamos posse, porque sabemos que tudo o que tinha que ser feito, ele já fez. E eu não tenho como fazer nada a não ser andar por fé, viver sob os domínios, sob os cuidados, sob a proteção deles, viver guiado e dirigido pelo Espírito Santo que habita no meu espírito e testifica com o meu espírito que eu sou filho de Deus. Eu sou o templo da sua habitação. Ele mora em cada um de nós, em todos os lugares aonde estivermos. Ele está conosco,
Por isso o adoramos em espírito e em verdade. Por isso nós fugimos desses lugares que eles chamam de igreja, que são templos, aonde tem preceitos, aonde tem liturgia, onde tem dogmas, onde eles procuram materializar um Deus que é espírito, que é invisível, para que as pessoas possam acreditar que naquele lugar é o templo da habitação de Deus e que ali elas vão alcançar, que ali elas vão conseguir tudo aquilo que o seu intento deseja e quer alcançar. Por isso que muitos não encontram respostas nas circunstâncias que têm nas suas vidas. Mas nesses momentos devemos confiar na sua soberania. É isso que a graça de Deus nos faz crer, nos faz acreditar. É isso que a graça de Deus nos faz tomar posse. Nós andamos na graça. Porque a graça de Deus nos basta. Porque a graça de Deus nos é suficiente. Nada mais nos importa. Não estamos em busca de riquezas. Não estamos em busca de nada desta vida. Porque a nossa vida é guiada e dirigida por Ele. E Ele já nos deu aquilo que era de melhor. Por isso que nós dizemos, já somos abençoados, já somos guardados, já somos protegidos. Por isso que nós, ao acordarmos pela manhã, dizemos, este com certeza será o melhor dia da nossa vida, porque nós vivemos e andamos por fé. Devemos confiar na sua soberania, pois Ele não erra. Deus não erra. E nunca é pego de surpresa por nada. Ninguém é capaz de surpreender Deus. Deus não é surpreendido porque Ele é soberano. Use esse princípio para lhe fortalecer no seu dia a dia, para sentir-se incentivado a cumprir os propósitos de Deus e principalmente confiar e descansar nele. É assim que vivem aqueles que creem no Evangelho da graça de Deus, triunfando e descansando nele. A graça de Deus veio para não te deixar com medo e perdido. É por isso que muitos estão nesses lugares perdidos e cheios de medo. Medo da morte, medo do inferno, medo do diabo, medo do devorador. E esses lugares, eles são frequentados porque os seus líderes impõem estes tipos de terrores na vida das pessoas. Eles dizem, o diabo ruge como um leão ao teu redor querendo te tragar. Eles dizem, se você errou, você pode ser alvo do fogo do inferno. Se você não dá o dízimo para Deus, aspas, a maldição virá sobre a sua vida. Se você tem um carro, ele pode ser roubado, o motor pode bater, a sua casa pode virar uma farmácia. Enfim, são uma série de maldições que esses líderes religiosos jogam sobre as pessoas, principalmente aqueles que não são ofertantes e que não são dizimistas. É isto que acontece lá dentro. Quando Deus é seu Pai, Ele quer o melhor para você. Ele já te abençoou com todas as sortes de bênção. Ele é o seu pastor, Ele é o seu único Senhor, e nada te faltará. O soberano, que é nosso Pai, conhece todas as pessoas. Ele conhece os quebra-cabeça da vida de cada um de nós. Se é que esse quebra-cabeça existe, Ele conhece. Ele sabe o que vai acontecer com você amanhã, depois da manhã, semana que vem. Ele sabe qual é o teu trajeto, Ele sabe qual é os teus planos, Ele sabe o que você pensa, Ele sabe do que o seu coração está cheio. Nada você conseguirá encobrir diante deste Deus único e soberano. Ainda que em determinados momentos
não encontraremos onde cada uma delas se encaixa. Esse quebra-cabeça, podemos ter convicção em sua soberania e ter a certeza de que o Pai irá nos dirigir como Ele nos dirige para montarmos o quadro final da nossa história. A nossa história é Deus. Deus é a nossa verdadeira história. A graça nos mostra que somos verdadeiramente seus filhos. Assim sendo, repousamos e descansamos no Senhor, pois somos guiados, como já disse, dirigidos por Ele, submetendo a sua única exclusiva vontade. É por isso que nós, no Evangelho da Graça de Deus, não façamos orações de petições. Nossas orações é de súplicas, de ações de graças, porque entendemos que tudo tem que ser feito segundo a vontade de Deus, e então nós damos graças por tudo. Mesmo que em algum momento da nossa vida as adversidades venham ao nosso encontro, nós dizemos, graças te damos, quando estamos empregados, quando estamos desempregados, como temos dinheiro, quando nós não temos dinheiro, quando temos o que comer, quando nós não temos o que comer, enfim, o que acontecer com nós do Evangelho da Graça de Deus, nós rendemos a Ele súplicas de ações de graças. Nos referimos a Ele como um ser onisciente, aquele que possui plena e perfeita sabedoria e está ciente de tudo o que ocorre, que Ele, que é Deus, que é soberano, Ele é a própria fonte de todo o conhecimento. Não nos preocupamos, não nos desesperamos, não ficamos ansiosos, nós da graça de Deus, não ficamos inquietos, porque conhecendo a soberania de Deus, tomamos posse de tudo. Andamos e vivemos por fé, reinando e sempre triunfando em graça. Querido, amigo, amado irmão, reconheça que Deus é único e é soberano. Deixe de cumprir liturgias e rituais e dogmas. Deixe de seguir preceitos dos homens. Deixe de praticar rudimentos da lei que foi dada para os judeus e não para nós, os gentios. Deixe de seguir o que está lá nos 4 que eles chamam de evangelho, que são chamados de livros históricos, no período em que o Cristo Nazareno aqui esteve, e ele veio para cumprir, e não para descumprir a lei, e ele, enquanto aqui esteve, ele cumpriu toda a lei. E então, a religião traz para os nossos dias, porque eles são futuristas, então eles trazem tudo quanto já aconteceu para os nossos dias, incontido na mente das pessoas para que elas também façam assim como foram feitas naquela época, para que essas pessoas possam serem abençoadas e para que essas pessoas possam ser salvas e para que elas possam estarem prontas para o dia do arrebatamento. O arrebatamento coletivo que eles pregam e ensinam. Quando, na verdade, ali fala do juízo de Deus que veio sobre aquele povo no ano 70, quando o general Tito invadiu aquele lugar e o juízo de Deus veio sobre eles, o templo foi destruído. E apenas dos 12 apóstolos, João escapou e foi para a ilha de Pátimo. E lá da ilha de Pátimo, ao receber a revelação, ele, de forma alegórica, de simbolismo, ele transmite, ainda antes desse tempo, antes do juízo, as 7 igrejas da Ásia. E que nos nossos dias, o livro do Apocalipse, quando tudo ali foi registrado para o povo judeu, naquela época em que eles existiam, naquela época em que eles viviam, quando a grande tribulação viria como veio, e o juízo
veio sobre as nuvens, sobre todos quanto ali. E o que aconteceu? Hoje eles futuralizam e as pessoas acreditam e esperam que tudo que ali, principalmente em Mateus capítulo 24, ainda vai acontecer. Quando o arrebatamento é individual. Quando um eleito termina os seus dias aqui, o seu corpo volta ao pó da terra. E assim como a alma vivente, que é o fôlego de vida, mas o espírito volta para Deus, num corpo glorioso, semelhante ao corpo de Cristo, e assim estaremos para Ele. É por isso que nós não temos medo da morte. Nós não pedimos para morrer porque nós sabemos que temos um tempo determinado por Ele aqui. Só Ele sabe, somente Ele sabe. E então nós ficamos repousando, descansando nele, aguardando, porque temos convicção e certeza de que somos salvos do lugar que para onde nós iremos. E enquanto aqui vivermos, nós vivemos o seu reino, porque o reino de Deus está em cada um de nós. E o seu reino é paz, é alegria e justiça. Fica aí esta palavra para a nossa reflexão, para a nossa meditação. A graça de Deus te faz reconhecer que Deus é soberano, ou seja, reconhecer a sua soberania. Confie nele, siga ele, acredite nele, deixe ele ser seu pastor, deixe ele ser o seu único Senhor. Você, igreja, templo da habitação de Deus, e neste corpo, que é o corpo de Cristo, cada um de nós somos uma unidade, todos somos iguais, ninguém é mais do que ninguém, descansando, reinando e triunfando em graça. Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai. Se inscreva no meu canal, divulgue e compartilhe o meu canal, para que esta mensagem do Evangelho da graça de Deus possa alcançar centenas de milhares de pessoas. Pessoas que estão algemadas, pessoas que estão presas dentro desse sistema religioso, pessoas que podiam estar vivendo a liberdade plena do Evangelho da graça de Deus em Cristo Jesus, e no entanto preferem estarem nesses lugares, vivendo com fardos pesados, seguindo os homens, muitas das vezes colocando os homens em primazia, sendo o centro das atenções desses lugares. E você, como corpo de Cristo, como igreja pura, sem mácula, como a noiva amada, tu és o templo da habitação de Deus. Ele habita em você, ele reina em você. Fuja desses lugares, fuja desses alçapões e venha para o Evangelho da graça de Deus. Beijo no seu coração, me ajude. Um forte abraço. Nós do Evangelho da graça de Deus amamos todos vocês. A nossa luta não é contra a carne nem o sangue. Não é contra vocês que estão dentro desse sistema religioso. A nossa luta é contra esse sistema doutrinal que existe nesses lugares, que atam fardos pesados e algemas, que tornam as pessoas cegas sendo guiadas por outros cegos, com as mentes atrofiadas. Somos abençoados. Amém. Abba Pai.